Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, que aconteceu no ano de 1789 e que foi muito importante porque marcou, então, o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Bem, a gente tem causas políticas, sociais, econômicas, mas o grande fato é que a Revolução Francesa trouxe uma transição política. Vai ser, então, o início do fim de uma monarquia absolutista. E a gente vai entender por quê. Bem, antes de falar propriamente da Revolução Francesa, né? Então, da tomada da Bastilha, do período do terror, da guilhotina. Olha os spoilers, né? Se bem que história não tem spoiler. Mas vamos lá. A gente tem que voltar algumas décadas antes e entender o que acontecia nessa sociedade francesa, como que era a vida deles, para conseguir entender, então, os motivos, as causas dessa revolução. Bem, a Revolução Francesa a gente pode dividir em três períodos, né? Seriam as causas e os contextos, a República Jacobina e o governo do Diretório, então, que vai ser o fim dessa revolução e vai começar, então, a ascender o Napoleão ao poder, né? Que mais ou menos essas três divisões seriam o início, o meio e o fim da revolução. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou então dividir ele em dois. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar das causas, do contexto, até a tomada da Bastilha, que vai ser o marco, então, oficial do início da Revolução. No segundo vídeo, eu vou falar da República Jacobina, do período do terror, até o fim dessa revolução, tá bom? Então, vamos entender o que foi esse antigo regime, né? Como que se deu, então, esse período, como que era dividida a sociedade. Esse antigo regime, ele era dividido entre primeiro, segundo e terceiro estado. Quem eram esses estados, né? Olha aí a figura, então, da pirâmide, era mais ou menos assim que se dava a sociedade francesa do antigo regime. O rei está lá em cima, ele nem conta como estado porque ele é soberano, né? Ele é absoluto. Logo depois nós temos o primeiro estado, que vai ser o clero. O segundo estado vai ser a nobreza. E o terceiro estado vai ser, então, os burgueses, o povo, né? Então, os sans-culottes, os camponeses, tá bom? Gente, o que é sans-culottes, né? Vocês devem estar me perguntando, que palavra é essa francesa, para o que eu não sei? Esse nome se deu para alguns artesãos, alguns trabalhadores que se vestiam, então, com uma calça comprida. E nesse momento, na França, a moda era, né, usar uma calça assim por cima, que era mais ou menos até o joelho, que era chamada de culotte. E como esses trabalhadores não tinham, então, dinheiro para vestir essa peça de roupa a mais, eles eram conhecidos como sans-culottes, sem esses culottes, sem essa parte, sem essa calça curta, né, que eram esses culottes aí. Então, acabava sendo uma distinção social também. Para vocês terem ideia de como que era essa vestimenta, né? Na página 81 tem uma imagem, abre lá. Pode pausar rapidinho o vídeo para ver essa imagem. Então, vamos lá, gente. Esse primeiro e segundo estado, eles eram privilegiados porque eles não pagavam impostos, eles tinham privilégios, então, tributários e jurídicos, tá? E também na política, né? Então, quem participava da política era só o primeiro e segundo estado. Já o terceiro estado era quem pagava os tributos, ou seja, quem sustentava basicamente a monarquia e o primeiro e o segundo estado. Tudo era pago pelo terceiro estado. Olha só como essa monarquia não se autossustenta, né? A maior parte das pessoas nessa sociedade vão ser do terceiro estado, que não vai ter representação política, que vai ter que pagar todos os impostos para quem fica na mordomia? O rei, o clero e a nobreza, tá? Então a gente vai ver que isso vai gerar um problema ali financeiro e econômico. E aí a gente vai já para as causas, então, que aconteceu a revolução, né? Por que aconteceu?
Então, vamos começar falando das causas estruturais, então as causas fundamentais que estão diretamente ligadas ali, né? A crise econômica. Como que é essa crise econômica? Lembra que eu falei agora sobre o primeiro, segundo, terceiro estado? Não, a monarquia não vai se autossustentar. Esse sistema não vai se autossustentar, uma vez que os impostos sempre vão aumentar. Esse terceiro estado não vai ter condições de sustentar, então, muito tempo essa monarquia, muito tempo mais, né? Porque já sustentou por bastante. Essa monarquia, esse primeiro e segundo estado. Então, isso é uma das causas da crise econômica interna, né? A questão de cobrar impostos só de um estado. Então, eles vão começar depois a questionar os seus por que eles têm privilégios, por que só a gente paga, né? Então, essa crise econômica vai dar um problema também. Esses privilégios não eram só econômicos, não. Por exemplo, a nobreza tinha privilégios feudais. O que são esses privilégios feudais? Vão ser isenções fiscais da nobreza, tá? Que vai começar a entrar em crise em um certo momento, ali na década de 70, 80, isso a gente está falando de 1770, 1780, onde vai ser outro motivo para a população questionar esses privilégios. Por exemplo, um dos privilégios também da nobreza era caçar coelho. O terceiro estado, então, o povo não podia caçar coelho. Os camponeses não podiam caçar coelhos, olha isso, gente. Né? Então é um símbolo. Quando a gente vê numa imagem ali os coelhos, a gente já sabe o que ele está tentando falar, da questão do privilégio dos nobres. Inclusive nessa questão de caça, né? A crise do campesinato. Quando a gente fala campesinato, a gente está falando da área do campo, né? Os camponeses, então daquela região ali do campo. O que vai acontecer, gente? Vão ter tributos, então, feudais, e vão ter também períodos de estiagem, então períodos que vão ficar sem a base da alimentação da França, que era pão. Mas não pense você que era pão com ovo, não. Que pão com ovo estaria ótimo nessa época. Nesse momento é pão com pão. Apenas pão vai ser a base alimentar dessas pessoas. A estiagem também vai trazer um problema ali na questão dos vinhos, que era outro fator, né? De muita produção eram os vinhos, então vai ficar faltando alguns alimentos. E quando falta o principal alimento, é meio complicado, né? E também essa estiagem vão deixar então sem pastos. Sem pasto, o gado vai andar onde? Então o gado não vai ter leite. Sem leite não tem queijo. Entende como isso é uma problemática para configurar a questão da alimentação? Então, essa crise no campo vai gerar uma crise, não só para quem vivia lá, mas para a sociedade em geral, né? Mas principalmente para quem vivia e dependia disso, óbvio. Vai ter uma revolta da aristocracia. A aristocracia, então, quando a gente fala, é o primeiro e segundo estado, tá? Esses aristocratas, então, vão pedir isenções de taxas. Quanto mais isenções você tinha, mais do nível hierárquico você subia. Quanto menos você tinha que pagar, maior sua importância era nessa sociedade. Além disso, também, eles vão pedir privilégios políticos, onde só eles vão ter que participar ali da política. E aí eles não estavam muito contentes com algumas coisas, porque o rei Luís XIV já vinha tirando alguns privilégios, e não muito grandes, tá, gente? Aos pouquinhos. E aí essa aristocracia estava um pouco desgostosa com essa situação e estava revoltada, reivindicando mais privilégios, tá? E aí vem as causas conjunturais, né? Então, que tem importância também, tem sua importância, mas vão ser alguns fatores um pouco mais externos, mas que vai contribuir para
para essa revolução. Então, a Guerra dos Sete Anos, ali aquela guerra que teve com a Inglaterra, vai ser uma das causas conjunturais para essa revolução. Por quê? Porque toda guerra gera um custo muito alto, né? E esse custo muito alto vai deixar a França um pouco não estabilizada, desculpa, desestabilizada, né? Os custos da guerra é muito alto. E a França não gastou só com isso, gente. Ela gastou também ajudando a independência dos Estados Unidos. Por quê? Para tentar, então, prejudicar ali a Inglaterra, ela vai tentar financiar, vai tentar ajudar financeiramente a independência dos Estados Unidos, né, das 13 colônias, que a gente vai ver um pouco mais para frente, entender um pouco mais disso. Mas vai ser outro fator de endividamento para a França, tá? Então, eles vão perder muito dinheiro com a Guerra dos Sete Anos, que vai acontecer de 1757 a 1763, tá? A independência dos Estados Unidos, que vai ser de 1776 a 1781. Então, olha só como os gastos estão sendo muito altos, né? Financiando questões que não têm a ver com a França diretamente, né? Pelo menos a independência dos Estados Unidos. E olha só que louco. O rei. Ali na França a gente tem uma monarquia absolutista. E essa independência dos Estados Unidos está totalmente atrelada com um fator que vai ajudar muito ali, vai vir com ideias também iluministas. Olha só que contraditório. A França vai ajudar uma independência, né? Que vai ter valores iluministas e vão ser valores iluministas que vão vir com essa Revolução Francesa que vai derrubar também esse absolutismo. Olha a ironia da coisa, né? O que é a grande fome? Isso aí realmente agora a gente vai poder falar que aconteceu diretamente na França, dentro da França. Quando eu falo do período de estiagem, né, acabou gerando uma grande fome. Esse período de estiagem gerou problemas muito grandes, não só financeiros, mas da questão de fome realmente dessa população. E isso vai ser contado como um estopim para a Revolução. Gente, se um dia eu perguntar qual foi a causa da Revolução Francesa, pelo amor de Deus, não me responda que foi porque eles estavam com fome. Porque se fosse só por fome, fome apenas não vai gerar uma revolução do tamanho que foi a Revolução Francesa. Senão também nas minhas aulas, antes do recreio, vocês fariam uma revolução porque estavam com fome? Não é bem assim, tem outros fatores envolvidos, né? Olha quantos a gente já falou de crise econômica, de privilégios feudais e econômicos, jurídicos, né? Crise no campesinato, revolta aristocrática, guerra, problemas financeiros ajudando a independência de outros países. Agora sim, a grande fome, então vai ser um dos fatores, mas não vai ser o único, tá? Fome sozinha não vai ser o suficiente para causar uma revolução desse tamanho. Ideais iluministas. O que são esses ideais iluministas, né? A gente já falou sobre isso. Lembra quando a gente estudou alguns filósofos iluministas? Então, esses ideais vão ser pautados, a Revolução Francesa vai ser pautada nesses ideais. E quando a gente lê alguns artigos ali da Constituição, né, da Revolução, da República, aliás, a gente vai entender muito bem o que foram esses ideais iluministas. Gente, como que era essa monarquia? Quem estava no poder, né? Quem estava no poder era Luís XVI e Maria Antonieta, sua esposa. Maria Antonieta não era francesa, né? Ela era, na verdade, do Império Austríaco, né? Quando a gente fala ali Império Austro-Húngaro, a gente sabe que a França não tem uma boa relação com a Áustria. Mas vai piorar depois, tá? Segredo. Mas enfim, então a população não gostava da Maria Antonieta. Gostava sim do Luís XVI, apesar de tudo, mas da Maria Antonieta não.
Lembra quando eu falei daquela questão do absolutismo ter cheio de pompas? Olha só a vestimenta deles. Olha só como Luís XVI está vestido. Olha o que ele tem na mão, né? Todo esse casaco. Olha só o contexto, o que vocês veem de mais grandioso ali no fundo, certo? Olha a Maria Antonieta, então, com esse chapéu com plumas, né? Um vestido todo pomposo, cheio de requinte, né? Olha só as imagens, como eles eram, como eles se vestiam, né? Como era, então, o estilo da monarquia. Enfim, o que vai acontecer é que essa Maria Antonieta, ela não vai ser querida pela população. Muito pelo contrário. Um dos grandes fatores, assim, por esse ódio gratuito, né, vai ser o fato dela ser estrangeira, tá? Bem, e também ficou conhecida uma frase que ela disse, que a gente entra na questão da estiagem, da grande fome, mas não se tem relatos históricos que ela realmente disse isso, tá, gente? Mas surtiu essa frase ali na sociedade francesa e todo mundo pegou ranço a partir daí, tá? Já não tinha uma boa visão da Maria Antonieta, da rainha. Mas depois dessa frase o negócio piorou. Dizem que ela falou a seguinte frase: se não tem pão, come brioche. Simples assim, o pessoal tá morrendo de fome, não tem pão, porque também não, além de faltar o trigo no campo, né, estiagem ali, então problemas climáticos que gerou essa falta de alimentação, essa falta da matéria-prima básica para fazer o pão, é fácil. Se não tem pão, come brioche. Brioche é um tipo de pão também, né, gente? Que é, não sei se vocês já comeram, mas é até diferente. O pão francês, né? A gente está acostumado a comer, ver na padaria. O brioche já é uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Para ela é simples, olha onde ela está. Sustentada por quem também, né? Mas não se tem relatos históricos, não se tem documentos de que ela realmente disse essa frase, mas que foi de grande conhecimento público ali, por mais que alguém tenha inventado, e isso acabou gerando uma revolta muito grande entre a sociedade. Bem, e também vai ser atrelada a ela a inaptidão do Luís XVI de governar. Então, o Luís XVI ali, no imaginário dessa sociedade, é um coitado, porque a culpa dele não conseguir governar a França é daquela estrangeira que está do lado dele, é da esposa dele, tá? É isso que eles vão pensar. Um fator que atrapalhava muito na visão dessa população é que o Luís XVI ficava no Palácio de Versalhes. E essa população maior concentrada, né, ali em Paris. E isso era uma questão que a população não gostava muito. Porque o rei não via o que essa população estava passando. Ele estava ali guardado, não está vendo então o que eles estão vivendo, tá? E isso a população não gosta muito disso não. E aí vai ser outras críticas que ele vai receber é tudo referente a Maria Antonieta, né? A gente vê a questão por ela ser estrangeira, claro, mas fico me perguntando se não tem a questão machista, né? Pode até ter, e a gente vai ver outras coisas que reforçam que essa sociedade também era machista nesse momento. Mas, continuando, era muito mais uma versão a estrangeiro do que qualquer outra coisa nesse momento, tá bom, gente? E agora a gente vai ver as assembleias, né? Então, o que é assembleias? Bem, com todo esse problema que estava tendo ali naquela sociedade, o rei falou assim: bem, então, para buscar uma certa legitimidade, eu vou convocar a população para fazer uma assembleia e votar. Tá bom, vamos fazer sim. Então, chama ali o primeiro, o segundo estado, convoca então a Assembleia dos Notáveis para discutir o que está acontecendo, né? Por que o povo está o que está acontecendo? Teve estiagem, né? Não estamos muito bem financeiramente. Então, em 1787 já estava dando indícios ali de que o negócio não estava bom, principalmente financeiramente, tá, gente? Então,
o primeiro e o segundo estado falou assim: olha, realmente, financeiramente o negócio tá feio. Mas isso é porque o terceiro estado não está pagando direito os tributos, os impostos, essas taxas eles não estão pagando. E se eles não estão pagando isso, sabe por quê? Porque eles estão sonegando. Em vez de pagar essa taxa para a coroa, né, para o rei, eles estão sonegando. Eles não vão entregar, ficar com o dinheiro para eles. Esse é o problema. Então, sabe o que a gente pode fazer? Isso eles discutindo, né, gente? A gente vai aumentar os impostos. Cria mais um imposto, aumenta o valor daquele. Simples assim para eles, né, gente? Resolver o problema financeiro deles era fácil. Era só pedir para quem estava pagando pagar mais. Não é simples? Mas eles não entendem, né, o que está acontecendo naquela sociedade. Será que eles realmente tinham esse dinheiro ou será que realmente sonegavam? Sabendo de como esse povo vive, de como o camponês estava vivendo, né? E isso aí vai acabar gerando mais revolta, porque eles já não conseguiam pagar aquilo. Teve problemas econômicos, não estava nem conseguindo comprar o pão, que o valor estava muito alto, né? Porque o pouco de pão que se tinha, então o preço foi assim exorbitante. E agora eles vão e aumentam os impostos? Que jeito? Então as revoltas vão aumentar cada vez mais. E aí a gente vai ter uma convocação da Assembleia dos Estados Gerais. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? É quando convoca todos os estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas por quê? Porque o rei era bonzinho? Não, né, gente? Porque na realidade, o rei foi questionar, então, o seu ministro, que fala assim: olha, para a gente buscar uma legitimidade em uma resposta, né, em alguma solução, a gente precisa fazer com que todos se sintam participando dessa decisão. Então, vamos lá. Aí o rei fala assim: mas meu filho, isso daí não pode dar um problema pra gente, porque eles são em muitos. Eles vão conseguir parar de pagar, e o que vai ser da gente? O que a gente vai fazer se eles que pagam tudo? Aí ele fala assim: rei, não vai ser assim. A gente vai fazer a votação um por um. Não de pessoas, não per capita, não por cabeça, porque senão aí a gente está perdido. Mas sim por estado. Então, o primeiro estado, junto, tem um voto. O segundo estado, outro. E o terceiro estado, outro. Independente de quantos deputados tem em cada estado. Cada estado faz um voto. E como a gente sabe que a aristocracia vota junto, então o clero e nobreza vota junto, né, já que eles têm os mesmos privilégios, os mesmos interesses, então sempre quem vai ganhar é a aristocracia. A participação do terceiro estado ali é mais para eles se sentirem participantes nesse momento, pelo menos pela parte, a visão ali do rei e do seu ministro das finanças, né, que vai dar essa solução para ele. E aí realmente acontece que esse peso dos votos vai incomodar demais o terceiro estado. O terceiro estado vai começar a pressionar para ter mais número de deputados representantes e também para que o voto não seja mais por estado e sim por cabeça, né? Porque, pensa, eles não teriam representação nenhuma, nem chance de ganhar nada ali naquele momento. A aristocracia, juntando os votos deles, daria 561 votos, enquanto o terceiro estado daria 578. Então, olha essa diferença, né? Se o primeiro estado tem cerca de 291 representantes, o segundo 270, eles teriam alguma chance, né? Só que essa pressão acabou não levando em nada. Então, o que eles fazem é se autoproclamar em assembleia. E aí eles formulam uma nova assembleia, Assembleia Constituinte. Nessa Assembleia Constituinte, onde eles se reúnem, é numa sala onde se jogava um jogo conhecido como Jeu de Paume, né? Que é o jogo da pela, né? Jogo de pela. O que é isso? Pela é como se fosse uma espécie de uma peteca. E aí eles chamam até o juramento de juramento Jeu de Paume, né? Juramento do jogo de pela, por causa do nome do salão.
Nessa Assembleia também eles vão formar uma nova Guarda Nacional. Então, eles vão relembrar lá uma frase do Rousseau, né, que a gente já viu, que o Rousseau defende que é o poder emana do povo. Essa frase vai estar presente em praticamente todo o pensamento revolucionário e também na República. Então, olha só como os ideais iluministas estavam presentes nesse momento. Né? Isso a gente já estudou, os filósofos iluministas, Rousseau, por exemplo, um deles, né? A gente já ouviu essa frase também. Então, o poder vem do povo. Como esse povo não vai ter alguma representação, né? E aí o que acontece é que, nesse momento, o Necker, que era o secretário ali das finanças do rei, né? Ele era um grande querido do povo. O povo gostava dele, né? Ele vai ser demitido, porque o rei fala assim: não deu certo essa sua ideia, eles estão achando que tem espaço aqui, então não vai dar certo, vou chamar um outro que tem ideias mais parecidas com a minha. E aí ele chama um barão. Você acha que o povo gosta disso? Porque um barão, sabe o que o barão defendia? O que ele vai defender? Ele vai defender o interesse dos nobres, porque ele é um nobre. E vai falar as coisas que o rei quer ouvir também. Então o povo não vai gostar disso, vai começar a se revoltar, porque eles tinham um carinho sim pelo Necker, o ex-ministro da finança do rei, né? E aí começam rebeliões, começam revoltas, até que uma delas, mais importante, a tomada da Bastilha, onde por volta, né, alguns historiadores falam de 25, outros falam 28, 1.000 pessoas vão marchar até um hospital, porque eles precisavam tomar em armas para conseguir fazer alguma coisa, né? Só que nessa época eles tinham um costume, o costume de guardar uma arma separada das balas, né? Então da pólvora, né? Eles tinham essa separação para que se um dia tivesse alguma revolta, se alguém tomasse, não conseguisse tomar de assalto tudo, né? E o que eles vão fazer é que eles vão até esse hospital, buscam as armas, todo esse armamento que ficava nesse hospital. Depois vão até a Bastilha. A Bastilha era uma espécie ali de um presídio. Esse presídio ainda funcionava, mas não estava muito cheio, ele já estava meio caído, sabe? Mas ele significava, tinha um símbolo muito importante ali, o símbolo de opressão do rei. Né? Era um símbolo da imposição, do poder dele, o poder militar ali do rei. Então, eles vão lá até a Bastilha para pegar a pólvora, né? Porque nessa época se guardava separado. Gente, nessa Bastilha, você acha que não teve, né? Eles não conseguiram, na verdade, conter todo esse movimento, essas mais de 20.000 pessoas ali tentando entrar, né? A guarda até tentou, mas não deu certo. O responsável pela Bastilha foi decapitado e a cabeça dele foi levada em uma estaca e foi exposta ao público, né, em praça pública, para quem quisesse ver. Nesse momento, 14 de 7 de 1789, é quando começa então a Revolução Francesa. É quando realmente a gente consegue ver que o movimento vai começar e aí o rei vai entender para onde está indo esse movimento, né? Bem, depois de alguns meses vai ter a Noite do Grande Medo, né? Essa Noite do Grande Medo vão ser algumas perseguições a aristocratas, a nobres, né? Então, o pessoal revoltado queria fazer justiça com a sua própria mão. Então, vai lá matar à noite, por volta do dia 4, dia 5, alguns nobres. Olha o teor de violência que essa revolução carrega. Então, pessoal, essa noite do grande medo, né, vai se resumir aí em uma noite violenta, no dia que foi aprovado, então, o fim dos privilégios pela Constituinte, né, pela Assembleia. Esse povo vai perseguir alguns nobres e cometer atrocidades. Então, tem um caráter muito violento, desde a tomada da Bastilha, agora na noite do Grande Medo também.
E essas revoltas não foram só essas duas, não. Não pensem vocês que se limitou nisso. Mas antes da tomada da Bastilha, quando eles estão revoltados mesmo, e mesmo depois, alguns camponeses vão lá, caçam coelhos e penduram ali nas paredes dos castelos para falar assim: olha, esse privilégio não é mais seu. Eu também fiz isso. Eu também cacei um coelho. Então, o coelho acaba sendo um símbolo, né? Tanto que tem, acho que um autor, um historiador, não me recordo bem ao certo quem foi que disse, mas existe uma frase que fala que a primeira vítima da Revolução Francesa foram os coelhos, né? Gente, então a gente dá fim aqui nessa primeira parte do vídeo. Ainda vão acontecer outras coisas na Revolução Francesa. É um tema que é fácil de entender, mas tem uma série de desdobramentos dentro do movimento. Então, assistam já a próxima parte para vocês não se perderem, tá bom? Até já!